a gerente da loja me tratou meio assim com indiferença. Aí eu agi normalmente, fui desenvolvendo meu trabalho. Só que o tempo todo você percebe aquela vigilância, sabe? Aí no final das contas, quando ela pegou e disse que nunca tinha visto uma vitrinista negra. Aí eu falei assim, nossa, então muito prazer. Eu sou a única vitrinista negra que você conhece, você não vai mais esquecer de mim. Tipo, aqui mesmo em São Paulo, eu tive um comercial de uma loja de tecidos, que eu fiz as fotos para o outdoor, o cliente me pagou e não pôs na rua, a agência me escolheu e o cliente não aceitou, alegando que a clientela da loja dele era de classe média, não iria aceitar sugestões de uma negra. O racismo no Brasil é que nem ácaro. Existe, todo mundo acredita, só que só algumas pessoas sentem, né? Só os asmáticos sentem. Eu sou asmático e sou negro, então sinto racismo e sinto o ácaro. Na África temos a ideia mesmo de que o Brasil é o paraíso racial, é uma democracia racial. A imagem do Pelé, que é uma das pessoas mais conhecidas no mundo, essa é a imagem que os africanos têm do Brasil, um país de integração racial. Na verdade, quando a gente fala democracia racial, a gente está querendo sempre dizer, no senso comum, a inexistência do preconceito, né? A democracia racial, na verdade, ela tem como função manter as desigualdades do Brasil. É uma coisa muito complicada. O mito da democracia racial é o mito fundante da nação brasileira. Então, desse ponto de vista, ele impacta não apenas a população negra, as pessoas negras, ele está internalizado, não é? Em toda a sociedade brasileira. Eu acho que no Brasil é assim, o problema não é ter preconceito, é mostrar que tem. Uma pessoa ela é estudada, mas se ela chega num lugar, antes de eles verem o currículo deles, já ver que é negro, tem muita gente que faz isso, rasga sem nem ver. Vai lá no Rio de Janeiro para você ver quem é negro lá no morro. Você sobe lá, é todo mundo, a maioria é preto. Eu acho que o Brasil não tem uma dívida nem com índio, nem com negro e nem com ninguém. Porque eu mesmo sou descendente de italiano, a minha avó, era escrava onde ela trabalhava. E eu acho que se ele teve uma dívida, não é a gente que tem que pagar hoje, 100 anos, mais de 100 anos depois. Aqui ninguém é racista, quer dizer, antigamente era pior, agora não. Quando eles não pararem com essa mania de se sentirem inferiores, nada vai acontecer. Eu acho que tem que partir deles isso. Por que vocês, negros, aceitam séculos de tapa na cara e abaixam a cabeça? Por que só agora vocês se revelaram? Há séculos tomando na cara? Por que vocês não fazem alguma coisa pra si próprio, tá ligado? Pra cultura de vocês, pra raça de vocês? Por que vocês não impõem respeito da raça de vocês? Eu tenho avós negros e eu tenho muito orgulho disso. Então a gente não deveria discutir esse negócio de raça, porque é uma mistura louca e eu acho lindo. Eu tenho orgulho de ser brasileira, entendeu? Até os anos 30, a negrada não jogava futebol nos clubes. Verdade, não jogava. E o Brasil não tinha uma Copa do Mundo. A partir do momento que a negrada começou a participar dos clubes, o futebol mudou. Só que aí tinha uma barreira, que era a seleção brasileira. A partir do momento que os negros entraram na seleção brasileira, a gente começou a conquistar as Copas do Mundo. E mudou o futebol, cara. A gente se tornou um país do futebol. Agora a gente vai ficar onde? Sempre na favela, na periferia. Pega a história do samba de São Paulo. Quando o neguinho saía aí, cordão tomando porrada, era tudo preto. Começa a ganhar dinheiro, começou a clarear. Meu nome aí. Vai clareando, só tem branco ganhando dinheiro. Os negros continuam sambando no chão. Pode. Destaque só lá. Pode mais. Para ser mais rigoroso, a gente deveria usar a democracia racial pensando uma matriz de pensamento que começa, de fato, com Gilberto Freire.
apesar dele ter usado muito raramente a expressão democracia racial. Segundo Gilberto, existia no Ocidente uma democracia mais profunda do que essa democracia representativa, que é justamente a democracia que vem do encontro de povos, de raças, entre europeus e africanos, europeus e ameríndios, europeus e asiáticos, e que foi, de certo modo, construído pelos portugueses, por esse encontro dos portugueses com esses povos. Trazemos quase todos a marca da influência negra, da escrava Ocinhama que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa, da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama de vento, a primeira sensação completa de homem, do moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo. Esta ciranda que me deu foi a que mora na ilha da Mara. Já acabou a escravidão, já acabou a escravidão. Ai que beleza. Nego comia no coxo, nego comia no coxo, agora come na mesa. Nesse contexto que interfere Gilberto Freire para mostrar que a mestiçagem não é negativa na nossa sociedade, que o povo português não era racista porque aceitou cruzamento com mulheres índias, mulheres negras, cruzamento do qual nasceram tantos mestiços, o que mostra que nós não somos um povo racista. Isso é um argumento já destruído porque ele ignorava praticamente a relação entre sexos naquela época. O homem devia ser iniciado antes de se casar e a mulher branca, que era uma minoria, devia se casar virgem. Então, onde se iniciava os filhos desses senhores, a não ser com as escravas negras índias, nesse contexto que começa o processo de mestiçamento. Isso não quer dizer que isso é sinônimo de democracia. Quer dizer, há toda uma romantização no Brasil sobre em que condições se processou essa ampla miscigenação. Romantização no sentido que se destitui do relato histórico essas condições de violência. O primeiro debate enfocava justamente a dificuldade de construir uma identidade com tanta diversidade, diversidade biológica e diversidade cultural. Os ideólogos da época achavam que a mestiçagem era um problema e a pesar negativamente no destino do povo brasileiro, porque ia ser um povo construído com uma parte de população mestiça que é uma população degenerada. Que diziam Silvio Romero, Paulo Prado, eles divergiam em que momento exato, mas que havia uma convicção, uma certeza e, sobretudo, um desejo, naturalmente, de que a população negra fosse extinta e substituída por estoques raciais europeus. A ideologia do embranquecimento precede a ideologia da democracia racial. Também era uma forma de integração. Era uma forma de, através da miscigenação, da mistura de raça, se construir um povo com características, aí a diferença, com características brancas. Então, digamos assim, ele era mais perto da ideologia racista, a ideologia do embranquecimento, porque, afinal de contas, o produto da miscigenação ainda era pensado em termos raciais. A democracia racial, tal como imaginada por Gilberto Freire, dá um passo adiante disso. Porque não se trata apenas da integração pela mistura, mas se trata, digamos, de uma nova construção cultural. É uma nova cultura, uma cultura luso-brasileira. É uma cultura morena, miscigenada, que vai ter lugar nesse processo. O chefe de polícia da minha terra, um mestiço. A minha avó paterna era uma mulata, e bem escura, aliás. No Brasil, coronel, é difícil dizer que não é mestiço.
esse sentido primeiro da democracia racial vai desaparecer rapidamente, né? Vai rapidamente desaparecer no pós-guerra, quando de fato o Brasil quer se tornar uma democracia política. A história ela foi bastante irônica com o Brasil, porque fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a contestar a questão de raça. E nessas discussões do abalo do conceito, raça perde o status de ciência, não é mais ciência, o Brasil se arvora de ser o paraíso racial do mundo. E a ONU, através da Unesco, decide fazer uma pesquisa aqui para saber o que faz o Brasil o paraíso racial da humanidade e pegar esse material, divulgar nos Estados Unidos, na África do Sul, nas colônias portuguesas, para dizer, olha, o que vocês estão fazendo é errado e aqui nós temos um exemplo mundial, né, que vocês podem utilizar, que prova que negro e branco pode conviver harmoniosamente. Resultado dessa pesquisa foi que eles descobriram que o Brasil não era esse exemplo, era um lugar comum, o Brasil era idêntico a todos os países, só que trazia uma novidade, que era uma discriminação de forma velada. Algumas pessoas dizem que os americanos, os sul-africanos se arrependem de não ter adotado o modelo brasileiro. O racismo brasileiro é uma obra de engenharia. Então, a partir de 45, quando vêm as eleições, etc., todos os grupos sociais se organizam, inclusive os grupos negros, que tinham sido desorganizados, como todos os outros grupos, em 37. Em 37, você sabe que já existia um partido da Frente Negra, né, em São Paulo, foi dissolvido, como os outros partidos todos. Você tem durante toda a década de 40, 50 e 60 uma forte resistência através das formas culturais, através do teatro experimental do negro, de diferentes formas de organização da questão racial em torno da cultura. O ideário de democracia racial sofreu um duro golpe nos anos 50 a partir de pesquisas científicas. Tão importante quanto Martin Luther King, tão importante quanto o Zumbi é Florestan Fernandes para nós, que cientificamente conseguiu demonstrar, tá certo, de que maneira no Brasil existe uma distribuição desigual de bens, de capitais em função da raça. E o movimento negro soube se reinventar a partir daí também. Sobre se reinventar a partir dessas pesquisas científicas, incorporar elas dentro de uma perspectiva política. Hoje é uma data histórica. Nós estamos hoje desenvolvendo um ato de repúdio, que é o primeiro de uma luta permanente contra o trabalho psicológico de esmagamento do negro, contra a constante repressão policial. Todos nós sabemos o prejuízo social que causa o racismo. Quando uma pessoa não gosta de um negro, é lamentável. Mas quando toda uma sociedade assume atitudes racistas frente a um povo inteiro, aí então o resultado é trágico para nós negros. A gente está aqui para refletir que dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Não é só para divertir, é para a gente pensar, refletir o que significa ser negro nesse país, ainda hoje. Com certeza. Eu sou negro, negro, eu sou negro, negro. Sente a batida quilombola, vem entrando na batida, meu amigo hip hop, eu vou mandando no freestyle, pode ver no improviso pra levar, aqui na função, 20 de novembro, vamos lá. Em 64, o que Florestan descobre é que esse ideal, na verdade, não passava de um mito. E mito no sentido de, digamos assim, de uma ideologia que escondia os fatos, né? E de que, na verdade, a classe dominante brasileira não era séria quando falava em democracia racial. Tanto a inteligência brasileira como a
como senso comum, estavam confortavelmente instaurados, não é? Nessa utopia de um país do carnaval, da mulata, do café, do Pelé, que todo mundo se dá muito bem e que nós não temos um problema racial aqui. Eu acho que a academia ela tem sido muito eficiente em expropriar o discurso da militância negra, transformá-lo em objeto de investigação e devolvê-lo como uma produção própria. A desconstrução do mito da democracia racial tem sido um esforço eminentemente da militância negra desse país. É o seguinte, eu acho é que você não tem o negro como classe média. Você não consegue se legitimar como negro sendo classe média. Você não tem uma sociabilidade negra na classe média, sabe? Você tem que se enquadrar num padrão que não é seu. Nos Estados Unidos e na América de um modo geral, foi criado um sistema de classes, uma estrutura de classes, onde um determinado povo ocupava o segmento mais baixo. Certo? E quando nos Estados Unidos esse segmento foi rompido, na verdade se criou duas estruturas de classes. Uma estrutura de classes para o branco e uma estrutura de classes para o negro. Você tinha a burguesia negra, a classe média negra, o povo negro nos Estados Unidos, você tinha os brancos, a burguesia branca e os pobres brancos nos Estados Unidos. Então, veja só, você tem ao mesmo tempo duas estruturas de classe, não é? Uma branca e outra negra, e você permanece com todas essas formas, digamos assim, de convivência racista. O que é que ocorre no Brasil? Essas ideologias, né, esse preconceito, a segregação, etc., elas são muito mais amenas. Mas a linha de classe permanece muito racializada. Tanto assim que, se você olha a estrutura de classes no Brasil, você vai ver que a maior parte dos negros está na classe baixa. Certo? E a maior parte dos brancos está na classe alta. E é muito mais fácil para um branco fazer a ascensão social do que para um negro. Há uma diferença entre os dois modelos de racismo. O outro mais explícito, institucionalizados, onde tem essas hostilidades visíveis entre povos. O nosso, implícito, sutil, manhoso, acompanhado de silêncio. O Brasil se olhava no espelho. Se olhava no espelho e dizia, mas eu não sou racista. O racista é outro. Aqui é o modelo de convivência. Mas, na realidade, aí que está o mito. O modelo de racismo brasileiro confunde todos os brasileiros. Não permitiu o processo de conscientização. Usou o que o movimento negro diz. Quem tem sangue negro é negro. Eu não acredito. Todo mundo nesse país é misturado, não adianta. Eu não sou misturado. Não, mas eu não sou. Eu sou. Eu sou o único que não sou. Aqui nessa mesa eu sou o único que não sou. Mas quem é? Tivemos um presidente preto. Até o Fernando Henrique eu tenho um pé na cozinha. A cozinha da casa deles. Não, eu vou continuar fudido. Negão que nem eu vai continuar fudido. E vai pintar, não é pardo, não. É branquinho dizendo que é preto. Quem é discriminado se eu não sei quem é negro no Brasil? Por que eu não sei quem é negro no Brasil? Porque essa sociedade é de miscigenação. E por que ela é de miscigenação? Porque aqui é democracia racial. Então você cai numa armadilha muito grande. O que Florestan chama de mito, e essa é a denúncia, é que isso serve somente para dar o tapinha na costa, certo? Para tomar uma cachaça na esquina, etc. Mas não serve efetivamente para que as pessoas melhorem de vida. É como se a convivência fosse tudo. É a partir da convivência que você constrói a sociedade. E se essa convivência é relaxada, certo? Se ela não é segregada, certo? Se ela é íntima, certo? Então tem uma chance, o mundo tem uma chance. Então talvez isso explique porque tantos intelectuais até hoje apostam muito mais, digamos, na convivência do que nos números frios do IBGE, da PNAD, etc. O Bastille, quando se refere a Jorge Amado, diz: Jorge me ensinou que a democracia não é apenas um ideal, é uma festa. Certo? A democracia também é um congraçamento, certo? É uma celebração. E é isso que eu aprendi em Jorge Amado, foi isso que eu aprendi em Jubiabá, certo? Essa alegria, essa mistura.
É normal que algumas pessoas celebrem isso, certo? Mas também nas artes brasileiras, em vários momentos, fica muito clara o outro problema, que é o problema justamente, digamos, dessa estrutura de classes tão rígida, e a cor barra realmente as oportunidades. Então você não vive numa sociedade de oportunidades iguais. Seu destino é viver na favela, o seu e o de sua família. E dinheiro não vai tirar você de lá não, Tião. Você tem dinheiro e não pode gastar, Tião. Tua inveja está aí. Eu tenho cara de ter carro. Tenho olho azul. E você tem cara de macaco. Macaco. Uma mulata bonita não carece reza. Se a maioria das pessoas acredita que vivemos numa sociedade racialmente democrática, evidentemente que as desigualdades existentes entre brancos e negros não serão tributadas à racialidade. Só tem duas possibilidades para explicar isso. Ou é uma explicação racista, os negros vivem pior porque são inferiores. Essa é uma explicação possível. E a outra explicação possível é, não, nós não temos um problema racial, evidente, posto que vivemos numa democracia racial, nós temos um problema social. É o que a esquerda brasileira prefere acreditar, e os negros sofrem mais por conta da herança histórica da escravidão. Então é um desdobramento de um pensamento supostamente lógico que a própria noção de democracia racial instituiu. Discutir racismo no Brasil é discutir relação negro e branco. E discutir relação negro e branco é o branco é racista e o negro não é racista. Eu, por exemplo, todo debate que eu vou, não engulo mais essa discussão. Ah, mas tem negro que não gosta de branco. Tem, mas ele não é racista porque racismo é uma ação de poder. Quem tem poder é o branco. Aonde as coisas realmente ficam difíceis de resolver é quando pega na estrutura das desigualdades. Porque a estrutura da desigualdade pega os interesses das pessoas, o bolso. Entende um pouco a contradição? Quem gostaria de viver numa sociedade segregada racialmente? Ninguém. A raça não é o tipo de identidade que qualquer pessoa queira, goste de ter como um futuro. A gente não tem uma linha divisória entre o que é negro e o que deixa de ser negro. A estratégia de integração dos negros tem sido o embranquecimento. A classe média sabe que a única maneira de fazer reprodução de riqueza nesse país é tendo uma boa educação. E isso passa por onde? Passa por uma boa universidade. Sabe o que se está discutindo, Cota? Dinheiro. Dinheiro, tá ligado? É isso, mano. É isso. Ninguém quer abrir mão do dinheiro, ninguém quer abrir mão de privilégio. E dinheiro. Não é discussão de quem é preto, que não é dinheiro. Eu vi no Jornal Nacional ontem, tava lá, a menina branca, cabelinho liso, bonitinho, entrou numa cota de negro. Por quê? Porque foi Ninguém sabe o que é preto no Brasil? Sabe. Sabe! Eu não engulo. Meu bisavô é preto. É bisavô. Foda-se. Avós brancos e hoje pais brancos. É branco. No Brasil é branco. Agora não fica apurado que é preto. A bibliografia que existe sobre o negro nesse país é extraordinária. Os grandes intelectuais desse país, todos começaram as suas carreiras acadêmicas estudando negro. Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Ottaviani. Como é que esse elemento ele é absolutamente verdadeiro enquanto objeto de estudo, e aí, na hora dele ser beneficiário e não objeto de uma ação, ele adquire uma insustentável leveza do ser que ele se torna imponderável. Eu tô num país sacana, país da democracia racial, que diz: case com uma mulher branca que seu filho será mais feliz que você. Tá bom, eu não quero isso. Quando uma pessoa diz quem tem sangue negro é negro, quando eu digo que eu não concordo, não é à toa. O cara quando vai como branco, dizendo uma cota, eu sou negro, é sacanagem. Não é interessante ser preto no Brasil, pra ninguém. Só quem não tem opção é preto. Entende? A gente tem que se virar com isso. Eu, ele, você, todo mundo tem que se virar com isso. Tá ligado? A gente tem que valorizar a nossa identidade, tem que fazer o que? O diabo que for. Eu tenho uma filha negra de pele clara. Sabe como é que foi assegurado o registro de negra no registro dela?
O pai foi registrá-la, o pai dela é claro, levou minha irmã, negra como eu, como testemunha, né, para registrar. Aí o escrivão começa a fazer o registro, fez o registro tudo certinho e entregou. Aí o pai foi ler para conferir, viu cor branca. Falou, não, tá errado, a minha filha não é branca, a mãe dela é negra, então ela não é branca, só por favor corrige. Aí o cara foi lá, corrigiu. Ele, mas não posso rasurar, não sei o quê. Minha filha não é branca, eu não vou pagar esse mico, não é? Aí ele foi, não teve dúvida, botou parda. Não, mas a minha filha, você não é branca, parda, então menos ainda. Porque isso só existe aqui, né? Não pode, não vou. Vai. Vai, porque minha filha não é parda. E aí, então ele, mas qual é a cor? Afinal, de que cor é a sua filha? A minha filha é negra. Aí o cara responde assim para ele, mas ela não puxou nem um pouquinho ao senhor? Não, porque o cara tem preto na família, não sei o quê. Você chega em lugar como a USP, a conversa é outra. A conversa, meu avô é italiano, meu bisavô era espanhol, alemão. Então, quando você tá falando de poder, mano, a avó é preta quando precisa. Quando não precisa, mano, é italiano. Aparece, né? Aparece o vô e esconde a avó. É exatamente o contrário do que acontece nos Estados Unidos, né? Lá, se você tem 1/8 de sangue negro, você é negro. Aqui, se você tiver um pouquinho de sangue branco, vá se livrando dessa negritude, se autodeclare. Então, há um convite à traição, há um convite a abandonar, né, a sua identidade racial. Há um estímulo da sociedade brasileira para que as pessoas negras neguem a sua ascendência, descendência negra. É valorizado o discurso do negro que faz o discurso da miscigenação, da morenidade. Não, sabe quem lançou a Dona Maria? Sabe o que lançou a Dona Maria? Ela foi barrada. Foi barrada num hotel no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. E denunciou. E ela era black. Cabelinho duro e tudo. Duro e o caramba. Ruim. Cabelo ruim, nada. Pra mim não faz muita diferença ser negro ou ser branco. Eu me acho morena. Meu pai é branco do cabelo duro. Então meu avô era louro, o olho azul, minha avó era negra. Por parte de mãe, meus avós são negros do olho claro. Então é uma mistura muito grande, não dá pra saber se minha família é só de negros ou se minha família é só de brancos. Não dá, é uma mistura muito grande. Não tem essa coisa, não, porque eu sou moreninho, não, eu falo que eu sou negro, por uma questão assim, de consciência mesmo, eu sempre me considerei, eu acho que a questão é cultural, é de você se assumir como negro. A mestiçagem é uma das peças importantes da ideologia racial brasileira. O nosso racismo é a origem de marca. Se aparentemente você tem todas, fenotipicamente, todas as características do branco, você é branco. Ninguém vai se lembrar que você tinha um tetravô ou bisavô branco mestiço. Mas a ideologia criou isso praticamente para dividir todas as vítimas do racismo. Cria uma espécie de subracismo dentro da categoria dos racizados. Por isso que os movimentos negros lutaram muito tempo para que todos os mestiços pudessem assumir a negritude, que todos pudessem se assumir como negro. E isso é uma maneira de você mobilizar todas as vítimas do racismo para não se dividir, tem que somar. As minhas irmãs são muito claras. Eu sou a mais escura. Tanto é que eu nunca me denominei como negra. Eu sou minha sarará, lógico. Tenho cabelos crespos. Não sou tão negra tanto quanto queria, né? Bom, ninguém é perfeito. Porém, eu me sinto na responsabilidade de ser tão negra, sabe? É só um tom a mais. Pô. Ou a menos, né? A menos.